Está agora connosco o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. Muito boa tarde, muito obrigada por estar no Jornal do Dia. Em entrevista ao Expresso, recentemente disse que o direito exige dano provado, não apenas indignação. Que danos aos alunos é que se podem verificar ao longo de todo este processo de classificação de exames? Eu diria que, em abstrato, são muitos os danos que se podem verificar, nomeadamente a questão se houver alguém que tenha marcado férias, que tenha que cancelar por causa desta situação, obviamente que esse dano poderá eventualmente vir a ser indenizado. Mas eu acho que há algo que é mais importante até para toda a gente que está neste momento preocupada relativamente a este assunto, que é o que as pessoas querem neste momento, os alunos e as suas famílias, é que aqueles que não tiveram a sorte de ter logo a nota no início possam agora não ser prejudicados por essa situação. Daí o que é importante, uma vez que nós sabemos que é uma situação generalizada, coisa diferente era, por exemplo, um corretor ter-se enganado a corrigir um exame, e aí é uma situação singular. Neste caso nós temos uma multiplicidade de situações. Por isso, e não obstante eu ser um defensor do sistema judicial, como qualquer advogado, acho que isto deveria ser resolvido administrativamente antes de termos que ir para tribunal, porque a única solução que verdadeiramente resolve o problema dos alunos é efetivamente uma solução administrativa e, nomeadamente, uma decisão do próprio governo. Mas parece-lhe aqui que os direitos dos alunos, porque na verdade é isso que interessa, foram e estão a ser salvaguardados neste processo, mesmo após as decisões comunicadas hoje pelo Ministro da Educação de haver uma época especial de exames em setembro? Eu diria que eu passei por uma situação similar há muitos anos atrás, com a PGA, que era uma prova geral de acesso. Eu, por exemplo, só comecei o meu primeiro ano na faculdade em janeiro. E porque houve uma série de situações. Mas eu acho que aqui o que é mais importante é, por exemplo, na época especial, o que é que nós temos que saber? Primeiro, se as pessoas que vão à época especial ficam com os mesmos direitos daquelas que entram já agora na primeira fase e que depois, naturalmente, se vão candidatar à primeira fase de acesso ao ensino superior. Se vão ter ou não as mesmas vagas, ou se, imagine, nós sabemos perfeitamente que o preenchimento das vagas nas universidades é feito por quem chega primeiro, entre aspas. Quem vai à segunda fase normalmente fica com o que sobra e, se não sobrar nada, fica sem lugares. Ou seja, fica prejudicado. Claro, obviamente. Por isso, eu quero acreditar que nesta época especial vai haver criação, por exemplo, de vagas adicionais se as pessoas quiserem ir para cursos nos quais já não conseguem entrar por esta situação. No fundo, há uma coisa que nós falamos em direito, que é colocar as pessoas na situação em que elas estariam se não tivesse acontecido, neste caso, o problema que houve com a plataforma. Portanto, o que é que significa isto? Significa que, na prática, o que nós temos que perguntar é se as pessoas que vão a esta época especial verão garantidos os direitos, independentemente do que acontece com os outros que já entraram e tiveram a sorte de não ter problemas com as notas. Porque, repare, a culpa do que aconteceu não é dos alunos. E, portanto, nunca um aluno pode ser prejudicado por algo que é, parece-me, culpa do Estado. Em geral, não é uma culpa política, são coisas que acontecem. Quando se inova, quando se cria, quando se faz uma reforma, por vezes as coisas não correm como nós esperamos. E então, com sistemas informáticos, nós sabemos que muitas vezes os próprios informáticos o que nos dizem se há um problema com o computador é desliga e volta a ligar. Portanto, são coisas que acontecem na parte informática. Portanto, o que eu acho é que neste momento não é importante saber quem é que tem culpa política ou não. O que é importante é, temos famílias inteiras que ainda por cima é um momento extremamente complicado para todos e é muito importante dizer às pessoas, o seu filho não vai ser prejudicado, tu não vais ser prejudicado pelo que aconteceu. Foi isso que disse hoje o Ministro da Educação. Mas agora não temos a certeza é que isso se verifique na prática. Como é óbvio, o Sr. Ministro da Educação, obviamente, está, creio, a fazer o melhor que pode perante as circunstâncias que tem neste momento. Agora, o que é muito importante é que esta questão das vagas adicionais é particularmente importante porque as pessoas podem ou poderiam ter notas para entrar na primeira fase, mas se já não houver vagas, não há como. E essa é uma das coisas que eu acho que tem que se responder às pessoas. O que é que vai acontecer a estas pessoas? Já ouvi falar numa hipótese que seria a suspensão de todos os prazos, até todos estarem em condições iguais para poder aceder à primeira fase.
Se calhar é uma solução, parece que não é aquela que vai ser adotada pelo Governo, mas eu... Até porque aquilo que foi anunciado é que os prazos de acesso se vão manter. Que se vão manter. A questão aqui é, neste momento, tem que se garantir às pessoas que elas não vão ser prejudicadas. E não basta afirmá-lo, há que dar expressamente essa confiança com atos. E isso, na minha opinião, porque repare, nós estamos a falar de exames, mas o que é que as pessoas estão preocupadas neste momento? É se o curso para onde querem ir ainda continuam a poder entrar se tiverem notas ou se tivessem notas para estar na primeira fase. Porque o que as pessoas vão ver é qual foi a última nota de entrada. Se eu estivesse em condições de concorrer, eu teria ou não teria entrado. E se essa pessoa tivesse a possibilidade de entrar, esta possibilidade tem que ser garantida nessa fase especial, porque senão há um prejuízo claro deste aluno. Teria sido mais justo para todos esperar que todas as notas estivessem reunidas e só depois publicadas? Mais justo. Sim, era mais justo, porque aí todos estavam em plano de igualdade. Porque, repare... Mas aí essa decisão já é política, porque... Essa é uma decisão política, podia ter havido um adiamento. Claro, podia ter havido um adiamento, podia ter havido uma suspensão de prazos, mas aí é claramente uma decisão política e, naturalmente, ponderando todas as variáveis, nomeadamente a questão das universidades, do acesso às universidades, da realização dos exames, etc., eu acredito que o Sr. Ministro, se tomou aquela decisão, é porque entende que é melhor, em bom rigor, para ele. Agora, é como lhe digo... Para quem está, se eu fosse aluno, e se calhar também no seu caso fosse aluna, o que eu gostava de ver, se fosse um daqueles que teve, e aqui volto a dizer, entre aspas, o azar de não ter logo as notas, se calhar o que preferia era que parasse tudo até a sua nota estar, porque ficava mais tranquila. Acho eu, pelo menos era o que eu pensaria. O que me tranquilizaria era saber que, não obstante tudo o que aconteceu, me foi dito, tu não vais ser prejudicado e tudo vai ficar em suspenso até tu teres a tua nota e concorreres em pé de igualdade com os outros. Mas isto, se, não obstante, não ser feito desta forma, ainda assim conseguirmos garantir que estas pessoas ou vão ter vagas adicionais, como eu já disse, ou outra solução que lhes permita entrar nos cursos que querem, se tiverem as notas que lhes permitam lá chegar, se tivessem estado na primeira fase, acho que aí é isto que as pessoas querem. No fundo. Igualdade de circunstâncias. É igualdade de circunstâncias, é o princípio da igualdade que está na Constituição. Que mecanismos legais é que estão à disposição dos alunos que eventualmente se possam sentir lesados com todo este processo? Em abstrato, eu diria todos, porque felizmente vivemos num Estado de Direito e todos os mecanismos estão previstos na lei. Desde as tais providências cautelares, que eu já ouvi falar, até uma ação judicial para um pedido de indemnização, apesar de eu achar que o que as pessoas querem é entrar na universidade e no curso que querem. Mas, em abstrato, o direito dá todas as ferramentas às pessoas para se defenderem. Mas faz sentido, na sua opinião, interpor uma providência cautelar para alterar as datas dos acessos ao ensino superior? Se me permite uma opinião pessoal, mas aqui, juridicamente, vamos causar uma confusão ainda maior. E vamos prejudicar ainda mais toda a resolução da situação. Daí eu ter falado e ter dito que o que se deveria privilegiar era aqui uma espécie de mediação, como eu já falei, ou seja, tentarmos juntar toda a gente, ou pelo menos os representantes dos alunos, dos pais e das escolas e os professores, no sentido de encontrar uma solução que permita pacificar. Porque nós estamos perante uma situação, eu comparo esta situação a uma panela de pressão, em que nós só estamos a meter pressão lá dentro. Agora, é preciso tirar essa pressão e isso consegue-se acalmando as pessoas e dizendo-lhes que os seus direitos vão ser respeitados, concretizando como é que isso vai acontecer. Porque o que as pessoas dizem neste momento é que, provavelmente, já não acreditam. E por isso querem saber o que é que vai acontecer em concreto. E por isso, acho que era importante esclarecer o que é que implica esta fase especial em termos de direitos. Para terminarmos, caso as coisas não se resolvam de forma administrativa, como disse, que na verdade seria o ideal numa situação deste género, que conselhos, no fundo, legais é que daria aos encarregados de educação? Bem, eu dou o conselho óbvio, não é, para um bastonário da Ordem dos Advogados, que é consultar um advogado, claro, para que possam efetivamente não perder prazos, porque nós estamos perante situações em que os prazos são muito curtos e a perda de um prazo pode implicar a perda de um direito. E por isso é muito importante que as pessoas percebam que há
a parte administrativa de reapreciação da prova e tudo o que está previsto administrativamente, uma fase judicial, que são as providências cautelares e que tem uma solução mais rápida, e depois a ação judicial. O conselho que eu dou é ponderarem bem o que pretendem fazer, não descurarem a preparação para os exames e para estarem até na época especial, mas se entenderem que têm que ter outra solução, obviamente, é documentarem-se relativamente a tudo. É muito importante que haja documentação para eventual prova em tribunal, e isso passa por e-mails para a escola, para tentar apurar as circunstâncias, para provar que a nota esteve suspensa, pode ser com fotografia, pode ser com testemunhas, ter e-mails de tudo e mais alguma coisa que se consiga reunir para que se chegue a tribunal e se diga, por exemplo, a minha nota esteve suspensa, depois veio uma nota que não corresponde à realidade, que provavelmente provarão com a reapreciação do teste, porque se a nota não corresponde à realidade, eu quero acreditar que a Justiça manda que vá corrigir em segundas núpcias, poderá dar uma nota melhor e isso tudo fundamentará um processo em tribunal, por exemplo. João Massano, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado, foi um gosto. Estamos agora a ver imagens